Antes de começarmos esta jornada pela mitologia, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal Somnia. Aqui, o seu sono é a prioridade enquanto você viaja por histórias que atravessam o tempo. Hoje, mergulharemos em uma das lendas mais antigas e poderosas da humanidade, os 12 Trabalhos de Hércules. Há mais de 3 milênios, antes que as legiões de Roma marchassem para conquistar o mundo e a filosofia encontrasse sua voz nas ágoras de Atenas, os antigos gregos olhavam para a vastidão estrelada e teciam histórias para dar sentido ao caos e à maravilha da existência. Para eles, o cosmos era um palco grandioso onde forças primordiais, deuses caprichosos e heróis mortais se entrelaçavam em um drama regido pelo destino. Nesse panteão de lendas, onde cada constelação contava um épico, nenhuma figura brilhava com a intensidade trágica e a força avassaladora de Hércules. Na Grécia, ele era conhecido como Héracles, o filho de Zeus, rei dos deuses, e de Alquimena, uma nobre mortal. Essa união, um ato de traição divina, selou seu destino com uma dualidade inescapável, metade Deus, metade homem. Nele habitava o poder do Olimpo e a fragilidade da humanidade, uma combinação que o tornaria o arquétipo eterno do esforço humano para superar a dor, a culpa e os limites do impossível. Sua própria existência era um paradoxo, um testemunho do divino caminhando sobre a terra, mas também um lembrete constante da transgressão que o gerou. Seu nascimento, no entanto, não foi celebrado no Olimpo. Pelo contrário, despertou uma fúria implacável em Hera, a rainha dos deuses. Traída e humilhada pela infidelidade de Zeus, ela via em Hércules a personificação da afronta que jamais perdoaria. Seu ódio se manifestou quase que imediatamente, transformando o berço do herói em seu primeiro campo de batalha. Certa noite, a deusa enviou 2 serpentes gigantescas para silenciar o bebê de uma vez por todas. Mas o que deveria ser um assassinato silencioso tornou-se a primeira prova de sua lenda. Despertado pelo perigo, o pequeno Hércules, com uma força que desmentia sua forma infantil, agarrou as criaturas com as próprias mãos e as esmagou até a morte. Naquele instante, no silêncio do quarto, com os corpos das serpentes inertes em seus punhos, o símbolo da força havia nascido. Hércules cresceu como um jovem impetuoso e corajoso, mestre na arte da luta, do manejo de armas e da caça. Sua força era um dom dos deuses, mas também sua maior maldição. Em sua alma, a herança divina e a mortal travavam uma guerra constante e sua força por vezes transbordava para além de seu controle. Hera, observando das alturas, esperou o momento de maior vulnerabilidade. Quando Hércules era um homem feito, casado e pai, ela lançou sobre ele um véu de loucura, um acesso de fúria tão cego e devastador que, em seu delírio, ele cometeu o ato mais hediondo imaginável. Tirou a vida de sua própria esposa e filhos. Quando a névoa da insanidade se dissipou, a realidade o esmagou com um peso insuportável. A dor e a culpa abriram um abismo em sua alma. Em desespero, ele buscou a absolvição no oráculo de Delfos, o centro espiritual do mundo grego.
A resposta da sacerdotisa Pítia, porta-voz de Apolo, foi clara e terrível. Para purificar seu espírito manchado de sangue, ele deveria se submeter a seu primo, o rei Euristeu de Micenas, e realizar 12 tarefas que lhe seriam impostas. 12 provações que beiravam o impossível, concebidas para quebrar seu corpo e sua alma. Assim nasceram os 12 trabalhos de Hércules, uma saga de penitência que se tornaria uma metáfora atemporal da luta humana contra as adversidades. Cada trabalho foi projetado para testar uma virtude diferente: a força, a coragem, a inteligência, a paciência. Mas, para além de vencer monstros e cumprir ordens, Hércules logo perceberia que o verdadeiro desafio era vencer a si mesmo, domar a fúria que o levara à ruína e encontrar um propósito na dor que o consumia. Sua jornada estava prestes a começar, e o primeiro passo o levaria a uma terra assombrada pelo rugido de uma criatura invencível. A primeira tarefa imposta a Hércules foi uma obra-prima da malícia de Euristeu, uma punição e um aviso velado. O rei, um homem de espírito mesquinho que vivia à sombra da grandeza do primo, sentia por ele uma mistura de ódio e medo. Ele precisava de um desafio que fosse, em teoria e prática, impossível. Uma missão que aniquilasse o herói antes mesmo que sua lenda pudesse florescer. A escolha recaiu sobre uma criatura que era a própria encarnação da invulnerabilidade, o leão de Nemeia. Nemeia era uma região selvagem, um domínio de montanhas escarpadas e florestas tão densas que a luz do sol mal tocava o solo. As aldeias nos arredores viviam sob um manto de terror constante, assombradas por um monstro colossal que dizimava rebanhos e homens com igual ferocidade. As histórias que chegavam a Micenas eram sussurradas com pavor. Falavam de uma pele dourada, mais dura que o ferro forjado e impenetrável a qualquer arma criada por mãos mortais, seja espada, lança ou flecha. O rugido da fera não era um simples som animal. Era descrito como o eco de um trovão que abalava a terra e quebrava a coragem dos guerreiros mais valentes. Suas pegadas, diziam, rachavam o chão, e seu olhar era como fogo líquido, a personificação da fúria da natureza. Hércules partiu sozinho, deixando para trás os muros de Micenas. Levava consigo seu arco de oliveira, um alforje de flechas com pontas de bronze e sua inseparável clava, um tronco maciço que ele mesmo moldara. Mais do que armas, ele carregava o peso de sua culpa e a determinação nascida do desespero. Ao adentrar as terras de Nemeia, o silêncio o envolveu. Não havia o canto dos pássaros, nem o zumbido dos insetos. Era como se toda a vida tivesse fugido, deixando para trás apenas a presença opressora do predador. Ele seguiu os rastros da criatura por dias. Eram pegadas imensas, impressas profundamente na terra, testemunhas do peso e do poder do monstro. Finalmente, perto de um riacho ao entardecer, ele o encontrou. O leão era magnífico e aterrorizante, maior que qualquer touro, uma amálgama de músculos dourados e poder primordial. Ao ver Hércules, a fera não demonstrou medo, apenas uma soberana indiferença. Confiando em sua habilidade, Hércules ergueu o arco. A corda vibrou e a primeira flecha voou,
certeira, em direção ao flanco do leão. O impacto produziu um som metálico agudo e a flecha estilhaçou-se, caindo inofensiva no chão. Ele atirou de novo, mirando no peito, no pescoço, mas todas as flechas ricochetearam como se tivessem atingido uma muralha de pedra. Foi então que o herói compreendeu a verdade das lendas. Suas armas eram inúteis. A única forma de vencer aquela criatura seria de perto, com a força de suas próprias mãos. O leão, provocado pelos ataques fúteis, soltou um rugido que fez o ar vibrar. Hércules, por sua vez, abandonou o arco e avançou com a clava. O combate que se seguiu foi uma demonstração de força bruta. O herói desferiu um golpe poderoso na cabeça do animal, um impacto que teria esmagado o crânio de qualquer outra besta, mas o leão apenas sacudiu a juba, atordoado e enfurecido. A clava de madeira maciça se partiu com a força do golpe. Agora desarmado e exposto, Hércules percebeu que precisava de uma nova estratégia. Ele recuou, atraindo o leão para um terreno mais rochoso, em direção a um penhasco onde havia notado a entrada de uma caverna. A fera, cega pela fúria, o perseguiu. A caverna, descobriu Hércules, tinha 2 entradas. Em um lampejo de genialidade tática, ele correu para a saída oposta e, usando sua força descomunal, rolou pedras e troncos, bloqueando completamente a passagem. Preso, o leão não teve outra escolha a não ser recuar para as profundezas de seu covil. Hércules, então, entrou pela outra abertura, mergulhando na escuridão para o confronto final. Lá dentro, na escuridão total, a batalha se tornou primal e silenciosa. O ar era denso com o cheiro de sangue e morte. O rugido do leão era ensurdecedor, preenchendo cada centímetro do espaço confinado. Hércules não lutava mais com os olhos, mas com os instintos. Ele se esquivou das garras que rasgavam o ar e, em um movimento rápido e desesperado, lançou-se sobre o monstro, envolvendo seu pescoço com os braços. Foi um abraço mortal. A fera se debateu com uma força cataclísmica, mas Hércules não cedeu. Ele canalizou toda a sua dor, sua culpa e seu poder divino naquele aperto, sentindo os músculos do grande animal lutarem e, finalmente, cederem. Com um último suspiro, o leão de Nemeia tombou sem vida. Ao sair da caverna, coberto de sangue e glória, Hércules enfrentou um último desafio: como remover a pele invulnerável. Suas facas eram inúteis. Foi então que ele teve a ideia de usar as garras da própria fera como ferramentas. Com elas, conseguiu cortar o couro resistente e criou para si uma armadura que o tornaria quase invulnerável em suas batalhas futuras. A pele do leão tornou-se seu símbolo, a cabeça da criatura servindo como um elmo. O monstro, que era um símbolo do medo, agora era um emblema de sua vitória sobre o impossível. Este primeiro trabalho ensinou a Hércules o domínio da força física e da coragem. Mas a jornada estava apenas começando e o próximo desafio testaria não seus músculos, mas sua mente e sua resiliência diante de um horror que se recusava a morrer. Aqui está a continuação com a narrativa expandida do segundo trabalho. Segundo trabalho: A Hidra de Lerna. O retorno de Hércules a Micenas não trouxe alívio ao rei Euristeu. Pelo contrário, aprofundou o abismo de seu pavor.
A pele do leão de Nemeia, usada pelo herói como um manto e elmo, era um troféu vivo que desfilava pelos pátios do palácio, um lembrete constante de seu fracasso em eliminar o primo. O rei de Micenas não dormia bem. Em seus pesadelos, via as mandíbulas abertas daquele leão emoldurando o rosto calmo de Hércules, um semblante que não exibia arrogância, mas um propósito sombrio e inabalável. Euristeu percebeu seu erro. Ele havia testado a força de Hércules contra a força, e o resultado fora a glorificação do herói. A próxima tarefa teria de ser mais sutil, mais perversa. Ele precisava de um monstro que não pudesse ser vencido pela força, um inimigo cuja própria natureza se alimentasse da violência de seu oponente. Ele encontrou essa criatura nas histórias sussurradas por marinheiros e viajantes, lendas de um pântano amaldiçoado onde a própria vida apodrecia. Assim, através de um arauto, pois não ousava mais falar com Hércules face a face, ele proclamou a segunda provação. Sua próxima tarefa o levará aos pântanos de Lerna, bradou o mensageiro, mantendo uma distância segura. Lá, nas águas estagnadas, vive a Hidra, uma serpente monstruosa nascida do caos primordial, filha de Tifão e Equidna. Ela possui 9 cabeças, e seu hálito é um veneno tão puro que murcha as colheitas e adoece os homens que o respiram. Mas sua maior arma é um paradoxo vivo. Para cada cabeça que você ousar cortar, 2 outras, ainda mais furiosas, nascerão em seu lugar. Sua missão, Hércules, é destruir essa abominação por completo. Hércules ouviu a proclamação em silêncio, a cabeça do leão sobre a sua, parecendo um elmo de ouro sombrio. Ele compreendeu a natureza insidiosa do desafio. Euristeu não o estava enviando contra um inimigo de força superior, mas contra um problema que se multiplicava, uma batalha contra a lógica do desespero. Lutar contra a Hidra da maneira convencional seria como tentar apagar um incêndio com óleo. Desta vez, a força bruta não seria apenas ineficaz, seria contraproducente. Ele percebeu que precisaria de mais do que seus músculos. Precisaria de ajuda e de uma mente clara. Para esta jornada, ele chamou seu sobrinho Iolau, um jovem de braços fortes, mas, mais importante, de raciocínio rápido e espírito leal. A viagem para Lerna foi como uma descida gradual para o reino dos mortos. A paisagem vibrante da Argólida deu lugar a uma terra cinzenta e encharcada. As árvores se tornaram espectros retorcidos, com galhos esqueléticos cobertos de musgo pálido e doentio. O ar, antes fresco e salgado do mar, tornou-se pesado, denso com o fedor de decomposição e um toque químico que arranhava a garganta. O silêncio em Lerna era diferente do de Nemeia. Não era um silêncio tenso de medo, mas um silêncio vazio de morte. Não havia pássaros, nem animais, nem o zumbido de insetos. Era um lugar que a própria natureza havia abandonado. Eles encontraram o covil da Hidra sob um velho plátano solitário, uma fissura escura na terra de onde emanava uma névoa amarelada e venenosa. Para forçar a criatura a sair, Hércules ateou fogo em suas flechas e as disparou nas profundezas da caverna. O que emergiu da escuridão foi um pesadelo que desafiava a razão.
Um corpo serpentino colossal, grosso como o tronco de um carvalho antigo, arrastava-se para a luz turva, e sobre ele 9 pescoços longos e flexíveis se contorciam como uma floresta de enguias. As cabeças eram uma amálgama profana de serpente e dragão, com escamas iridescentes e olhos que brilhavam com uma inteligência maligna e ancestral. Um silvo coletivo escapou das 9 gargantas e o hálito venenoso que o acompanhou fez a grama aos pés dos heróis murchar e enegrecer instantaneamente. Hércules avançou, a espada em uma mão e a clava na outra. A primeira cabeça se lançou contra ele, as presas gotejando um veneno negro. Com um golpe poderoso e preciso, ele a decapitou. O corpo da criatura se contorceu em agonia, mas onde a cabeça caíra, o pescoço borbulhou com uma carne escura e tumoral. Em segundos, diante de seus olhos, 2 novas cabeças totalmente formadas e sibilando em fúria surgiram do ferimento. O herói atacou novamente, esmagando 2 cabeças com sua clava em um único golpe. O resultado foi imediato e terrível. 4 novas cabeças explodiram da carne mutilada. Em instantes, ele estava enfrentando 11 inimigos em vez de 9. Ele recuou, o ar venenoso começando a queimar seus pulmões, o número de adversários crescendo a cada ataque bem-sucedido. O desespero ameaçou tomar seu coração. Aquela criatura era a própria manifestação da futilidade, um monstro que se fortalecia com a derrota. Era um espelho de seus próprios demônios internos. Quanto mais ele lutava contra a culpa e a raiva, mais fortes elas pareciam retornar. Cada golpe era uma derrota. Foi então que a voz de Iolau cortou o caos da batalha. Hércules, pare! A força não pode vencê-la. Cada golpe que você dá a alimenta. Naquele momento, em meio ao turbilhão de serpentes sibilantes, a clareza atravessou a mente de Hércules. O fogo. O fogo não apenas destrói, ele purifica. O fogo cauteriza, impede o crescimento, sela as feridas. Ele se lembrou das tochas que trouxeram para iluminar o caminho no pântano escuro. Iolau, gritou ele, sua voz ressoando com um novo propósito. O fogo, traga as tochas. Cada vez que eu cortar uma cabeça, você deve queimar o ferimento. Uma nova estratégia nasceu da beira do fracasso. Uma dança mortal e perfeitamente coordenada. Hércules tornou-se o braço da destruição. Sua espada um arco de bronze sob o céu cinzento, decepando um pescoço sibilante após o outro. No exato instante em que uma cabeça caía por terra, Iolau se lançava à frente, corajosamente, brandindo um tição em chamas e pressionando contra a ferida aberta. A carne da criatura chiou e enegreceu, o fogo sagrado selando o corte e impedindo a regeneração monstruosa. Lutaram por horas, uma batalha épica travada em meio à fumaça, ao fedor de carne queimada e aos silvos agonizantes da hidra. Um a um, os pescoços foram cortados e suas bases purificadas pelo fogo. A criatura se debatia, seu poder diminuindo, a maré do caos finalmente contida pela luz da razão e pela chama do conhecimento. Por fim, restou apenas uma cabeça, a 9ª, a original. Ela brilhava com uma luz pálida e sobrenatural, pois era imortal. Hércules sabia que nenhuma lâmina ou fogo poderia destruí-la.
Com um esforço final, ele a decepou, e enquanto ela ainda se contorcia e sibilava no chão, ele a enterrou profundamente na terra e rolou sobre ela uma rocha tão imensa que nenhum exército de homens poderia mover. O mal imortal não foi destruído, mas aprisionado, removido do mundo dos vivos. O corpo sem cabeça da hidra jazia inerte, seu sangue escuro e letal escorrendo para envenenar o solo do pântano. Hércules, em vez de se afastar da corrupção, aproximou-se. Ele pegou suas flechas e, uma por uma, mergulhou as pontas no sangue da criatura, transformando suas armas em instrumentos de morte certa. A essência de seu inimigo, o veneno que representava a dúvida e o desespero, tornou-se sua nova e mais terrível força. O segundo trabalho estava completo. A Hidra de Lerna representava o caos da mente, a proliferação de medos e pensamentos negativos que se multiplicam quando os enfrentamos com fúria cega. Cada cabeça que renascia era um lembrete de que os monstros internos sempre tentam retornar, mas a chama da estratégia, da ajuda e do conhecimento é o que impede as sombras de se recomporem. Ao deixar Lerna, Hércules não era mais apenas um guerreiro. Era um símbolo de que a maior força não reside nos músculos, mas na sabedoria para saber quando e como usá-los. Aqui está a continuação com a narrativa expandida do terceiro trabalho. Terceiro trabalho, a Corça de Serínia. A notícia da vitória sobre a Hidra de Lerna chegou a Euristeu como um veneno lento. Hércules não apenas havia derrotado o monstro, mas o fizera com estratégia e colaboração, demonstrando uma faceta de si mesmo que o rei não previra. A força bruta podia ser contida, a fúria podia ser esgotada, mas a inteligência era um inimigo mais perigoso. Euristeu, trancado em seu palácio, sentia o laço de sua própria trama se apertar. Cada vitória do herói diminuía a estatura do rei, transformando suas ordens em meros degraus para a ascensão da lenda de seu primo. Ele precisava de uma nova abordagem, uma tarefa que não pudesse ser vencida pela força nem pela astúcia. Ele precisava de um desafio que corroesse a alma de Hércules com a futilidade, que o humilhasse com a monotonia. Queria forçá-lo a uma tarefa que parecesse inútil, quase ridícula. Assim, o arauto foi novamente despachado para a entrada da cidadela, onde Hércules esperava. A proclamação foi feita com um tom que mal escondia o escárnio da corte. Hércules! O rei Euristeu, em sua sabedoria, decreta seu terceiro trabalho. Você não enfrentará monstros desta vez, mas deverá provar seu controle. Nas colinas de Serínia vaga uma corça sagrada, dedicada à grande deusa Ártemis, a caçadora divina. Esta corça possui chifres de ouro e cascos forjados em bronze, e sua velocidade supera a do vento. Sua tarefa não é matá-la, mas capturá-la viva e trazer-la ilesa a Micenas. Um murmúrio percorreu os guardas e cortesãos que ouviam à distância. Depois de um leão invulnerável e uma serpente que renascia, perseguir uma corça parecia um trabalho menor, quase um insulto. Mas Hércules compreendeu imediatamente a verdadeira natureza do desafio. A condição de não ferir o animal significava que sua força era inútil. A velocidade da criatura tornava a perseguição uma prova de resistência.
e sua natureza sagrada fazia de qualquer erro um ato de sacrilégio, arriscando a ira de uma deusa poderosa. Euristeu não estava testando seus músculos, estava testando sua paciência, a virtude que Hércules menos possuía. Era um teste de controle. Hércules partiu, desta vez sem a companhia de Iolau. Esta era uma jornada solitária, uma penitência que ele teria de cumprir passo a passo, sozinho com seus pensamentos. Por semanas ele vagou pelas terras selvagens, até que um dia, em uma clareira banhada pela luz do amanhecer, ele a viu. A corça de Serínea era mais bela do que qualquer lenda poderia descrever. Seus chifres de ouro brilhavam como um diadema e seus cascos de bronze reluziam a cada passo delicado. Ela se movia com uma graça etérea, parecendo flutuar sobre a terra. Quando sentiu a presença de Hércules, seus olhos escuros e inteligentes se fixaram nos dele por um instante, antes que ela se lançasse em uma corrida tão veloz que parecia se dissolver no próprio ar. Começou então a perseguição mais longa e árdua da vida do herói. A corça o levou por toda a Grécia, atravessando florestas, vales e montanhas. Nos primeiros meses, Hércules tentou usar sua velocidade e força, correndo em picos de esforço para encurralá-la, mas a criatura era incansável, sempre um passo à sua frente. A frustração o corroía. A impaciência, a mesma que o levara a atos de fúria, borbulhava em seu peito, mas a corça era uma professora implacável. Cada vez que ele se deixava levar pela pressa, ela desaparecia. Os meses se transformaram em estações. Ele a perseguiu sob o sol escaldante do verão, que cozia a terra e fazia o ar tremeluzir. Ele seguiu seus rastros pelas folhas caídas do outono, aprendendo a ler as nuances do vento e do solo. No inverno, ele a caçou pelas montanhas cobertas de neve, onde o frio cortava seus ossos e cada passo era um esforço monumental. Dormiu ao relento, caçou para comer e bebeu de riachos gelados, sua vida reduzida à mais simples das existências, a do caçador e da presa sagrada. Durante este longo ano de solidão, algo começou a mudar dentro de Hércules. A perseguição deixou de ser uma batalha de vontades e se tornou uma forma de meditação. O ritmo constante de seus pés na terra era como um mantra. Sozinho na vastidão da natureza, ele foi forçado a confrontar os fantasmas de seu passado. A imagem de sua família o assombrava nas noites silenciosas. A culpa era uma ferida que não cicatrizava. Mas a corça, com sua constância e sua graça, tornou-se um foco para sua penitência. Ele aprendeu a controlar sua respiração, a aquietar sua mente, a transformar sua força em disciplina. Ele não era mais o guerreiro que esmagava monstros. Estava se tornando um homem que aprendia a esperar. Ele passou a respeitar a criatura que perseguia, entendendo que ela simbolizava uma parte da natureza que não pode ser dominada, apenas compreendida e reverenciada. Finalmente, após um ano de perseguição ininterrupta, ele a encontrou no raiar de um dia de primavera, bebendo calmamente de um riacho cristalino nas terras distantes da Arcádia. Hércules estava mudado. Seu corpo estava mais magro, mas seus olhos possuíam uma calma que antes não existia. Ele se moveu com um silêncio aprendido, a pele do leão abafando o som de seus passos. Ele sabia que não poderia capturá-la apenas com as mãos. Com o coração pesado, ele pegou seu arco.
Ele mirou com uma precisão cirúrgica, não no coração ou em um órgão vital, mas nas pernas. A flecha voou e, como ele planejara, atingiu o animal de leve, perfurando o músculo de duas de suas patas e prendendo-as uma à outra sem quebrar os ossos, apenas o suficiente para impedi-la de correr. Aproveitando aquele instante de hesitação, ele a alcançou e a tomou nos braços. A criatura tremeu, mas não lutou. No caminho de volta, enquanto a carregava gentilmente sobre os ombros, ele foi surpreendido por uma luz ofuscante. Diante dele surgiram a própria Ártemis e seu irmão gêmeo, Apolo. A deusa da caça estava furiosa, seu rosto uma máscara de ira divina. Mortal insolente, trovejou ela. Como ousa tocar em minha criatura sagrada? Por este ato você conhecerá a minha fúria. O antigo Hércules teria respondido com orgulho ou desafio. Mas o homem que passara um ano em contemplação silenciosa se curvou respeitosamente. Poderosa Ártemis, disse ele, com humildade genuína. Não cometi este ato por prazer ou desrespeito. Cumpro uma penitência imposta pelos deuses para purificar minha alma manchada. A ordem era trazer-la viva a Micenas, e minha intenção é devolver-la às suas florestas assim que meu trabalho estiver cumprido. Ártemis, que valorizava a piedade acima de tudo, viu a verdade e o tormento nos olhos do herói. Sua raiva diminuiu, substituída por uma rara expressão de compreensão. Impressionada com sua humildade e sua resistência, ela o perdoou. O terceiro trabalho estava completo. O tempo que levou para capturar a corça não foi um acaso, foi a essência da tarefa. Simbolizava o domínio da impetuosidade e a transformação da força bruta em paciência disciplinada. Ao apresentar a corça viva a Euristeu e em seguida libertá-la como prometido, Hércules provou que havia aprendido a lição mais difícil de todas. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. A paz interior que Hércules conquistara nas florestas de Cerínia foi breve. Em Micenas, a notícia de seu sucesso e do perdão concedido por uma deusa foi recebida por Euristeu não com resignação, mas com uma fúria impotente. O rei se sentia ridicularizado. Sua tentativa de humilhar o herói com uma tarefa de paciência havia falhado espetacularmente, resultando em uma demonstração de humildade e autocontrole que só aumentava a lenda de seu primo. A paciência e o respeito pela vida eram virtudes que Euristeu não compreendia e, portanto, desprezava. Ele decidiu que era hora de abandonar as sutilezas. Era hora de devolver Hércules ao seu elemento natural, a brutalidade, a violência e o caos. Ele convocou seus conselheiros e batedores, exigindo relatos de um monstro que não pudesse ser apaziguado, enganado ou respeitado. Queria uma força da natureza cega e destrutiva, uma criatura que fosse a personificação da raiva pura. Encontrou o que procurava nas histórias aterrorizadas que vinham das montanhas da Arcádia, na cordilheira de Erimanto. O arauto foi mais uma vez enviado, sua voz carregada com a promessa de sangue e fúria. Hércules, sua penitência continua. O rei Euristeu ordena que você viaje para as montanhas geladas de Erimanto, proclamou o mensageiro, seu tom ressoando com uma gravidade sombria. Ali, um javali colossal assola a terra.
Suas presas são como foices, suas cerdas como lanças de ferro, e seu grunhido ecoa pelos vales como o trovão de uma avalanche. Ele destrói pomares, devasta campos e estripa qualquer caçador que ouse cruzar seu caminho. Sua tarefa é dominar esta besta selvagem e trazer-la viva para Micenas. A condição de capturá-lo vivo era a peça central da crueldade de Euristeu. Matar o animal em combate seria um feito de força, mas capturá-lo exigiria um confronto direto e íntimo com a fúria da criatura. Significava lutar contra a raiva sem sucumbir a ela, dominar o instinto cego sem destruí-lo. Era uma tarefa projetada para forçar Hércules a abraçar o tipo de fúria que ele estava tentando espiar. A jornada para Erimanto foi uma ascensão brutal. As colinas verdes da Arcádia deram lugar a encostas rochosas e, finalmente, a picos cobertos de neve, onde o frio cortava como uma lâmina. O vento uivava pelos desfiladeiros, um lamento constante que parecia a voz da própria montanha. Este ambiente era o oposto da perseguição meditativa à corça. Era uma batalha constante contra os elementos, um teste de pura resistência física. Hércules, com a pele do leão como única proteção contra o frio cortante, sentiu o peso do desafio. A montanha não era apenas um lugar, era um adversário. Ao chegar aos pés da cordilheira, ele encontrou aldeias vivendo em estado de sítio. Os moradores, com os rostos marcados pelo medo e pela perda, contaram-lhe sobre a fúria do javali. Não era um animal que caçava por fome, diziam eles, mas por uma raiva inextinguível. Descreviam como a criatura arava a terra com suas presas, desenraizando oliveiras centenárias por pura selvageria, e como seu corpo maciço abria caminhos de destruição pela floresta. Hércules percebeu que o javali de Erimanto era um espelho sombrio de sua própria fúria passada, uma força irracional, destrutiva e cega. Enfrentá-lo seria enfrentar uma parte de si mesmo. Por dias ele seguiu os rastros de destruição montanha acima. A trilha era inconfundível. Árvores quebradas, rochas deslocadas e a terra revolvida. Finalmente, em um planalto coberto de neve, ele o avistou. A criatura era maior e mais terrível do que as lendas descreviam. Seu corpo era uma massa de músculos e cerdas duras, suas presas amarelas e curvas brilhando contra a neve branca. Quinto propreso nasson tesorum cum avesse elevada duras beijo cado meio contra uma tenduras predi. A criatura era maior e mais terrível. Quando sentiu a presença de Hércules, o javali soltou um grunhido que era pura ameaça. Um som gutural que prometia uma morte violenta. O javali atacou, uma investida direta e furiosa, movendo-se com uma velocidade surpreendente para seu tamanho. O antigo Hércules teria respondido da mesma forma, encontrando fúria com fúria em uma colisão cataclísmica. Mas as lições de seus trabalhos anteriores o haviam transformado. Ele não era mais apenas uma força da natureza, era um estrategista. Ele se esquivou da investida, deixando a criatura passar e começou a colocar seu plano em ação. Em vez de confrontar a força do javali de frente, ele usaria o ambiente e a própria natureza do animal contra ele. Começou uma perseguição, mas desta vez era Hércules quem ditava o ritmo. Ele não fugia, mas guiava. Gritando e batendo com os restos de sua clava em seu escudo, ele conduziu o javali cada vez mais para o alto da montanha, para onde a neve era mais profunda.
A criatura, cega pela raiva, o perseguiu incansavelmente, seus grunhidos de fúria ecoando pelos picos gelados. A cada passo, suas pernas curtas e pesadas afundavam mais na neve fofa, forçando-o a gastar uma energia imensa para se mover. Hércules, com sua força e passos mais longos, movia-se com mais facilidade sobre a superfície. A perseguição durou horas. O javali, antes um dínamo de fúria, começou a dar sinais de exaustão. Sua velocidade diminuiu, sua respiração tornou-se um sopro áspero e ruidoso. Finalmente, em um desfiladeiro onde a neve acumulada chegava até a cintura de um homem, a criatura ficou presa. Ela lutou, afundando ainda mais, até que mal conseguia se mover, exausta e impotente. A raiva cega do javali o levara à sua própria armadilha. Foi então que Hércules atacou. Ele saltou sobre as costas do animal. Uma luta corpo a corpo contra uma montanha de músculos e desespero. O javali se debateu, mas sua força havia se esvaído na longa perseguição. Hércules, usando toda a sua força controlada, conseguiu amarrar as patas da criatura com correntes que trouxera. O javali, símbolo da raiva e do instinto cego, fora derrotado não pela força superior, mas pela estratégia superior e pela resistência. O retorno a Micenas foi um espetáculo que entrou para a lenda. Hércules desceu a montanha carregando o javali colossal, ainda vivo e se contorcendo sobre seus ombros largos. Ao entrar pelos portões da cidade, os cidadãos fugiram em pânico. Quando Euristeu, de seu trono, ouviu o tumulto e foi informado de que Hércules havia retornado com um monstro vivo, ele empalideceu. O rei correu para o pátio e viu a cena, seu primo calmo e imponente com a besta furiosa subjugada em suas costas. O terror absoluto tomou conta de Euristeu. Em um ato de covardia que seria ridicularizado por gerações, ele gritou e correu para se esconder dentro de um grande vaso de bronze, um pitos usado para armazenar vinho, tremendo e se recusando a sair até que Hércules se livrasse do animal. O quarto trabalho estava completo. Hércules havia aprendido a controlar não apenas a fúria de um monstro, mas também a sua própria. Ao subjugar o javali sem matá-lo, ele provou que o instinto cego pode ser dominado pela razão e pela estratégia. A imagem de Euristeu escondido em um vaso tornou-se o símbolo perfeito de sua relação. Quanto mais Hércules provava ser um herói, mais Euristeu revelava ser um covarde. A cada retorno de Hércules, a fisionomia de Euristeu se contorcia em uma máscara de ódio e pavor. O herói não estava apenas cumprindo as tarefas, ele estava crescendo com elas, transformando punições em lições de sabedoria e autocontrole. O rei, enfurecido com o sucesso e a crescente virtude do primo, decidiu que o próximo desafio deveria ser um confronto com o poder divino em sua forma mais pura e caótica. Ele queria que Hércules enfrentasse não apenas um monstro da natureza, mas um símbolo da ira dos próprios deuses. Sua escolha recaiu sobre o touro de Creta. A história do touro era conhecida em todo o mundo grego. Minos, o poderoso rei de Creta, havia pedido a Poseidon, deus dos mares, um sinal de favor divino para solidificar seu direito ao trono. Em resposta, um touro magnífico, branco como a espuma do mar, emergiu das ondas.
A criatura era tão bela que Minos, tomado pela cobiça e pela vaidade, quebrou sua promessa de sacrificá-la em honra ao Deus. Em vez disso, escondeu o animal sagrado em seus rebanhos. A fúria de Poseidon foi terrível. Como punição, o deus enlouqueceu o touro, que passou a cuspir fogo e a espalhar destruição por toda a ilha de Creta, tornando-se um flagelo incontrolável. A ordem de Euristeu foi direta. Hércules deveria viajar até Creta, capturar a besta divina e trazer-la viva para Micenas. A missão era um labirinto de perigos. Além da força descomunal do animal, Hércules teria que navegar as complexas políticas da corte cretense e lidar com uma criatura que era, em essência, a manifestação da vingança de um deus. Hércules partiu em uma embarcação simples, atravessando o mar Egeu. Ao chegar a Creta, foi recebido pelo próprio rei Minos, que, embora humilhado pela destruição causada pelo touro, ofereceu ajuda. No entanto, Hércules recusou, afirmando que deveria cumprir a tarefa com suas próprias forças. Ele seguiu o rastro de devastação, campos queimados, oliveiras arrancadas, vilas aterrorizadas, até encontrar o touro em um vale isolado. A criatura era ainda mais impressionante do que as lendas diziam, com um corpo branco que parecia esculpido em mármore e olhos que brilhavam como brasas. Quando o touro viu Hércules, ele avançou, o chão tremendo sob seus cascos, suas narinas expelindo jatos de fogo. O herói, no entanto, não respondeu com a mesma fúria. Ele esperou plantado no chão, a pele do leão protegendo seu corpo. Ele se esquivou da primeira investida e, usando sua velocidade e timing perfeitos, agarrou o animal pelos seus chifres maciços. A luta que se seguiu foi uma batalha titânica, não de força bruta contra força bruta, mas de controle contra o caos. Hércules não tentou quebrar o pescoço do touro ou feri-lo. Em vez disso, ele usou seu peso e sua força para exaurir a fúria da criatura, lutando até que a energia divina e enlouquecida do animal finalmente cedesse à determinação calma e humana do herói. Subjugado, o touro foi conduzido por Hércules até o mar, e, segundo algumas versões, o herói montou em suas costas, atravessando as ondas de volta ao continente. Ao apresentar a magnífica criatura a Euristeu, o rei, como de costume, apavorou-se e ordenou que o animal fosse solto. O touro de Creta, livre mais uma vez, vagou pela Grécia até ser finalmente morto em Maratona pelo herói Teseu. O quinto trabalho simbolizava o domínio do instinto e a vitória da consciência sobre a fúria cega. Ao subjugar o touro sem matá-lo, Hércules demonstrou que o verdadeiro heroísmo não está em destruir a força bruta da natureza, mas em canalizá-la e transformá-la. Após domar a fúria divina do touro de Creta, Euristeu concebeu um desafio de natureza diferente, mais sutil e numeroso. Ele enviou Hércules para uma floresta escura e impenetrável na Arcádia, onde se encontrava o lago Estínfalo. O lugar era evitado por todos, pois suas margens e o céu acima eram infestados por uma praga terrível, as aves do Estínfalo. Essas não eram aves comuns, eram criaturas monstruosas dedicadas a Ares, o deus da guerra. Possuíam bicos e garras de bronze, e suas penas eram como dardos metálicos afiados que podiam lançar sobre suas vítimas, perfurando até mesmo as armaduras mais resistentes.
Quando Hércules chegou ao local, percebeu a dimensão do problema. A floresta era tão densa que ele mal conseguia se mover, e o terreno pantanoso ao redor do lago tornava impossível um ataque direto. A força bruta seria inútil. Como ele poderia lutar contra milhares de inimigos que atacavam do céu, escondidos na folhagem densa? Ele tentou usar suas flechas, mas eram tantas aves que, para cada uma que abatia, dezenas outras surgiam, seus gritos soando como choque de lâminas. Frustrado e sem saber como proceder, Hércules quase se desesperou. Foi então que a ajuda divina interveio. Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia, apareceu para ele. Ela reconheceu que aquele era um problema que não podia ser resolvido pela força, mas pelo intelecto. A deusa entregou-lhe um presente forjado por Hefesto, o ferreiro divino, um par de crotala, uma espécie de castanhola ou símbolo feito de bronze. O som que produziam, explicou ela, era tão estridente e antinatural que nenhuma criatura selvagem poderia suportá-lo. Hércules subiu a uma colina próxima que dava para o lago e golpeou os símbolos com toda a sua força. O som que ecoou pelo vale foi ensurdecedor, um ruído metálico e cacofônico que parecia rasgar o próprio tecido do silêncio. Assustadas e incapazes de suportar o barulho, as aves levantaram voo em um pânico cego, emergindo da floresta em uma nuvem escura e caótica. Expostas no céu aberto, elas se tornaram alvos fáceis. Hércules aproveitou o momento. Com seu arco em punho, ele disparou uma saraivada de suas flechas envenenadas com o sangue da hidra. Dezenas de aves caíram do céu, enquanto o restante da revoada, aterrorizada, fugiu para terras distantes, para nunca mais retornar a Estínfalo. O sexto trabalho era um dos mais simbólicos. As aves representavam os pensamentos negativos e destrutivos, as dúvidas e as palavras afiadas que atormentam a mente humana. O lago escuro era o inconsciente, calmo na superfície, mas cheio de perigos ocultos. Ao usar o som à razão, o discernimento para dispersá-las, Hércules mostrou que as sombras do caos mental podem ser afastadas não pela luta direta, mas pela clareza e pela sabedoria. Ao final desta tarefa, o herói já não era o mesmo. Ele havia aprendido que cada vitória externa era, na verdade, o reflexo de uma batalha vencida em seu interior. Enfurecido com o sucesso contínuo de Hércules, que transformava cada provação em um degrau para a glória, Euristeu decidiu que a próxima tarefa seria uma humilhação profunda. Ele não queria mais testar a força, a paciência ou a coragem do herói, mas sim rebaixá-lo, forçando-o a realizar um trabalho degradante, concebido para manchar sua honra com sujeira e desprezo. A missão o levou até a Élida, ao reino de Álgias, um rei cuja vasta riqueza era visível em seus milhares de bois e cavalos. No entanto, essa riqueza vinha com um preço terrível. Seus estábulos não eram limpos havia décadas. O chão estava coberto por camadas de esterco tão espessas e antigas que o ar ao redor se tornara irrespirável e a terra envenenada. A tarefa parecia absurda, não pelo perigo, mas pela degradação que representava. Hércules, no entanto, aceitou o desafio com uma serenidade que desarmou a malícia de Euristeu. Ao chegar a Élida, ele não começou a trabalhar com pás e carrinhos de mão, como um servo comum.
Em vez disso, ele observou o terreno e usou seu intelecto. Ele propôs um acordo ao rei Augeas, limparia completamente os estábulos em um único dia e, em troca, receberia 1/10 do vasto rebanho do rei. Augeas, achando a proposta impossível e ridícula, concordou, rindo da ousadia do herói. Então, Hércules revelou seu plano engenhoso. Ele percebeu que 2 grandes rios, o Alfeu e o Peneu, corriam perto dos estábulos. Com sua força sobre-humana, ele abriu canais na terra e quebrou partes das muralhas dos estábulos, desviando o curso das águas para que as correntes poderosas atravessassem o recinto. Em poucas horas, a força da natureza fez o trabalho que pareceria impossível para 1000 homens. A correnteza lavou toda a sujeira acumulada por décadas, purificando o lugar e deixando-o impecavelmente limpo. Quando o rei Augeas soube do sucesso, recusou-se a cumprir sua parte do acordo, negando a promessa e zombando da façanha de Hércules. O herói não reagiu com fúria imediata. Ele deixou o local em silêncio, mas a injustiça foi anotada em sua memória, para ser corrigida em um tempo futuro. Este trabalho foi uma poderosa metáfora da vitória da inteligência sobre a humilhação. Limpar os estábulos representava a purificação interior, a remoção da culpa e das impurezas da alma, usando a força avassaladora do tempo e da natureza, simbolizada pelos rios, para renovar o que parecia irremediavelmente sujo. Deixando para trás a tarefa terrena dos estábulos, o desafio seguinte levou Hércules aos confins do mundo conhecido, onde o mito e a realidade se encontravam. Euristeu ordenou que ele viajasse até a ilha de Erítia, no extremo ocidente, onde o oceano tocava o desconhecido, e trouxesse de lá o rebanho de bois vermelhos pertencente a Gérion. Gérion não era um homem, mas um gigante monstruoso, possuidor de 3 corpos fundidos na cintura, com 3 cabeças e 6 braços. Sua ilha era guardada por Orto, um cão de 2 cabeças que era irmão de Cérbero, o guardião do submundo. A jornada até Erítia foi uma provação em si mesma. Hércules teve que atravessar o deserto escaldante da Líbia, onde o sol queimava sem piedade. Cansado e frustrado com o calor opressivo, em um ato de audácia suprema, ele ergueu seu arco e ameaçou atirar contra o próprio astro, Hélios, o deus do sol. Hélios, em vez de se ofender, riu da coragem e da insolência do herói. Admirado, o deus lhe concedeu uma taça dourada gigante, a mesma que ele usava para navegar pelo oceano todas as noites, do poente ao nascente. Dentro desta taça mágica, Hércules viajou sobre as águas do mundo até chegar à ilha de Gérion. Ao desembarcar, ele foi imediatamente confrontado pelos guardiões do rebanho. Primeiro, enfrentou e derrubou o cão de 2 cabeças, Orto, com um único golpe de sua clava. Em seguida, derrotou Eurítion, o pastor do gigante. Finalmente, o próprio Gérion surgiu para a batalha, um adversário colossal com o poder de 3 guerreiros em um só corpo. A luta foi épica, mas Hércules, com sua habilidade e suas flechas fatais banhadas no sangue venenoso da hidra, conseguiu perfurar os 3 corpos do gigante, pondo fim à sua vida. Com a vitória, ele reuniu o magnífico gado de pelos vermelho fogo e iniciou a longa e árdua jornada de volta.
Em seu caminho para marcar o limite do mundo humano, ele ergueu 2 colunas de pedra em ambos os lados do Estreito de Gibraltar, que ficaram conhecidas para sempre como as Colunas de Hércules. Os bois vermelhos simbolizavam o fogo da vitalidade e a energia da vida, enquanto Gérion, com seus 3 corpos, representava a complexa condição humana, corpo, mente e alma. Ao trazer o rebanho de volta, Hércules demonstrava seu domínio sobre sua própria natureza interior, unificada pela razão que triunfou sobre o instinto. Após a jornada aos confins do mundo conhecido, Euristeu, em sua busca incessante por um desafio que pudesse quebrar o espírito de Hércules, voltou seu olhar para as complexidades da política e da honra. A próxima tarefa não envolveria um monstro irracional, mas uma nação inteira de guerreiras lendárias, movendo o conflito do campo de batalha para o delicado terreno da diplomacia e do respeito. A missão foi inspirada por um capricho de sua filha, Admete, que desejava possuir o cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. Este não era um simples ornamento, era um presente de Ares, o deus da guerra, o emblema de soberania e mérito em combate que simbolizava a autoridade da rainha. Retirá-lo à força seria um ato de guerra, uma humilhação para toda a nação amazona. As Amazonas eram descritas como uma formidável confederação de mulheres guerreiras que governavam suas próprias cidades fortificadas nas margens do Mar Negro. Hábeis com o arco e a lança, cavalgavam em formações rápidas e dominavam táticas de surpresa, sendo reverenciadas e temidas em todo o mundo antigo. Ciente do risco, Hércules navegou com um grupo de companheiros determinado a abordar a missão com contenção e respeito. As tradições sobre o que aconteceu em seguida divergem, refletindo a complexidade do encontro entre as 2 culturas. Em uma das versões mais nobres do mito, o encontro foi pacífico. Hércules aportou e se apresentou com dignidade, explicando sua missão. Hipólita, impressionada com a nobreza e a fama do herói, concordou em entregar o cinturão como um gesto de amizade e respeito mútuo. Seria um tratado, não um saque, uma demonstração de que a verdadeira força reconhece a soberania alheia. No entanto, a inimiga jurada de Hércules, a deusa Hera, não permitiria uma resolução tão pacífica. Desejando a ruína do herói, ela se disfarçou de amazona e se infiltrou entre as guerreiras, espalhando um boato venenoso. Os estrangeiros não vieram em paz, mas para raptar a rainha. Alarmadas pela mentira, as Amazonas pegaram em armas e atacaram o navio de Hércules. O que poderia ter sido um encontro diplomático se converteu em uma batalha trágica e sangrenta. A cena foi tensa. As guerreiras lutaram em formações circulares, disparando flechas e recuando com agilidade, enquanto Hércules, protegido pela pele do leão, avançava com sua clava. Nas narrativas mais sombrias, Hipólita cai em combate e o cinturão é tomado como um despojo de guerra, uma vitória amarga que mancha a honra do herói. Em outras versões, a paz é selada através da troca de prisioneiros, preservando a ideia de que a negociação ainda era possível. Este trabalho ensinou a Hércules sobre o perigo da desinformação e como uma mentira bem contada pode levar nações à guerra. Ele aprendeu que o reconhecimento do poder alheio é uma virtude e que a confiança pode ser uma arma tão eficaz quanto a espada.
Deixando para trás a tragédia e a complexidade do nono trabalho, Hércules recebeu uma missão que o mergulharia de volta na mais pura e depravada brutalidade: capturar as éguas de Diomedes. Diomedes era o rei da Trácia, senhor de um povo de guerreiros ferozes, e sua crueldade era lendária. Suas éguas eram famosas não pela velocidade ou beleza, mas por um vício monstruoso e antinatural. Eram carnívoras, alimentadas com carne humana pelo próprio rei. Diomedes acreditava que, ao provar o gosto do homem, os cavalos se tornavam invencíveis em batalha. Essa prática não era um ritual, mas um método sistemático de terror, mantendo os animais em um estado de fúria perpétua. Hércules partiu com um grupo de voluntários e, ao chegar aos estábulos do rei, encontrou uma cena de horror. Os animais estavam presos com correntes de ferro, suas bocas amordaçadas, e o chão estava coberto de ossos humanos roídos. A força pura não seria suficiente para domar bestas tão corrompidas. Qualquer erro significaria que ele e seus homens seriam devorados. As versões do mito variam sobre como Hércules cumpriu a tarefa. Em uma, ele subjugou os tratadores e, com a ajuda de seus companheiros, conseguiu levar as éguas para longe da cidade. Em outra, mais direta e implacável, ele enfrentou o próprio Diomedes em um duelo à beira-mar e o derrotou. A narrativa mais simbólica e poderosa, no entanto, conta que Hércules lançou o próprio rei Diomedes para ser devorado por suas éguas. Ao consumirem o criador de sua própria crueldade, os animais se acalmaram, como se a fonte de sua violência tivesse sido extinta e o ciclo interrompido. O sentido do trabalho é nítido. A loucura alimentada por um tirano só se aquieta quando o tirano cai. Ao levar as éguas para longe de seu mestre e de seu ambiente corrupto, Hércules demonstrou que a ferocidade não é um destino, mas um condicionamento que pode ser desaprendido. Algumas lendas dizem que, após a morte de Diomedes, os animais voltaram a comer capim, sua natureza original restaurada. Ao entregar as éguas a Euristeu, o rei, como sempre, apavorou-se e as libertou nas montanhas, onde acabaram sendo mortas por feras selvagens. Este episódio reforçou um padrão. Quanto mais Hércules resolvia o caos do mundo, mais Euristeu revelava seu próprio medo e incapacidade de lidar com o poder verdadeiro. Com certeza! Aqui estão as narrativas do 11º e 12º trabalhos, seguidas por um epílogo para concluir a saga. 11º trabalho: As Maçãs de Ouro das Hespérides. Com 10 trabalhos concluídos, Hércules havia se tornado mais do que um herói. Era uma lenda viva, um homem que caminhara até os confins do mundo e subjugara o caos. Para sua penúltima tarefa, Euristeu, agora desesperado, concebeu uma missão que transcendia a força, a diplomacia e a estratégia. Ele exigiu algo que pertencia ao reino dos deuses, um tesouro que prometia a imortalidade, as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides. Este jardim não constava em nenhum mapa mortal. Era um paraíso oculto localizado nas terras do Poente, onde o céu tocava o mar. Ali, árvores sagradas produziam frutos de ouro maciço, um presente de Gaia, a terra, para Hera em seu casamento com Zeus. Essas maçãs eram símbolos da vida eterna e roubar las era o maior dos sacrilégios.
O jardim era protegido pelas Hespérides, ninfas filhas da noite, e por uma sentinela terrível, o dragão Ládon, uma criatura de 100 cabeças cujos olhos jamais dormiam. A primeira dificuldade de Hércules foi a ignorância. Ninguém sabia a localização exata do jardim. Ele vagou por desertos e montanhas, até ser aconselhado a encontrar Nereu, o velho do mar, um deus antigo que conhecia todos os segredos das profundezas. Hércules o encontrou dormindo em uma praia e o agarrou firmemente. O deus, tentando escapar, transformou-se em água, fogo e serpente, mas o herói não o soltou. Finalmente vencido, Nereu revelou o caminho. Hércules deveria procurar Atlas, o titã condenado a sustentar o peso dos céus sobre seus ombros. Após uma longa jornada, Hércules encontrou a figura colossal de Atlas, imóvel sob o peso esmagador do firmamento. O herói explicou sua missão e pediu ajuda. Atlas, que era o pai das Hespérides, viu uma oportunidade de liberdade. Ele concordou em buscar as maçãs, mas com uma condição: que Hércules sustentasse o céu em seu lugar enquanto ele estivesse fora. Hércules aceitou. Ele curvou as costas, ergueu os braços e sentiu o peso inimaginável de todas as estrelas e constelações desabar sobre seus ombros. Foi o teste supremo de sua força e resistência. Atlas retornou algum tempo depois, com as maçãs douradas em mãos. Encantado pela sensação de liberdade, ele anunciou que não retomaria seu fardo. Hércules, percebendo a armadilha, usou a astúcia. Ele fingiu concordar, pedindo apenas que Atlas segurasse o céu por um breve instante para que ele pudesse ajustar a pele do leão sobre os ombros e evitar ser esmagado. O titã, em um momento de descuido, concordou. Assim que Atlas reassumiu o peso do firmamento, Hércules pegou as maçãs e partiu. Este trabalho representou o domínio da sabedoria, a compreensão de que a inteligência pode superar o poder bruto. As maçãs simbolizavam o conhecimento e a imortalidade, frutos que só podem ser colhidos por aquele que está disposto a suportar o peso do mundo. A jornada de Hércules chegava ao seu clímax. Restava apenas uma tarefa, a mais sombria e aterrorizante de todas. Euristeu, em seu último ato de malícia, exigiu o impossível. Hércules deveria descer ao Hades, o reino dos mortos, e trazer de lá seu temível guardião Cérbero. Nenhum homem vivo jamais havia retornado daquele lugar de sombras. Era a fronteira final, o confronto direto com a própria morte. Sabendo que entraria em um domínio sagrado e proibido, Hércules primeiro se purificou através dos ritos dos mistérios de Eleusis, que preservavam os segredos da vida e da alma. Guiado pelos deuses Hermes e Atena, ele adentrou as profundezas do mundo subterrâneo. Ele cruzou o rio Estige, onde as almas dos mortos vagavam como sombras, e caminhou por uma paisagem onde o tempo parecia ter cessado. No coração do Hades, ele encontrou o trono de Plutão e Persefone, os senhores do submundo. Com um respeito que nunca antes precisara demonstrar, Hércules se curvou e pediu permissão para levar Cérbero à superfície como parte de sua penitência. Plutão, impressionado com sua coragem e piedade, aceitou, mas impôs uma condição.
Hércules deveria subjugar a fera sem usar nenhuma de suas armas. O herói avançou até encontrar o cão, uma criatura colossal com 3 cabeças que rosnavam, uma cauda de serpente e olhos que queimavam como brasas. O ar ao seu redor cheirava ao abismo. Fiel à sua promessa, Hércules deixou de lado seu arco e clava. Usando apenas seus braços nus e a pele invulnerável do leão para se proteger, ele se lançou sobre a fera. A luta foi primal e silenciosa. Hércules o agarrou em um abraço de ferro, resistindo às presas e à força da criatura, até que, finalmente, a besta se rendeu, dominada. Ele arrastou o cão guardião para fora do Hades, trazendo a escuridão para a luz do mundo dos vivos. Ao ser confrontado com a visão do monstro do inferno, Euristeu, em um ataque de pânico absoluto, fugiu e se escondeu dentro de um grande vaso de bronze, gritando para que levassem a criatura embora. Cumprida a tarefa a Hércules, em um ato final de respeito à ordem natural das coisas, devolveu Cérbero ao seu posto de guardião no reino dos mortos. Este último trabalho simbolizava o triunfo sobre o maior medo humano. Hércules não destruiu a morte, mas a dominou, provando que o verdadeiro herói não vence o fim, mas aceita a eternidade que existe dentro de si. Quando os 12 trabalhos terminaram, o oráculo declarou que a expiação de Hércules estava completa, a mancha de sangue em sua alma fora lavada pela dor, pelo sacrifício e pela perseverança. O herói estava finalmente livre da servidão a Euristeu, mas, na verdade, ele havia alcançado algo muito maior do que a simples redenção, a compreensão. Ele percebeu que a glória não era o prêmio final, mas sim o próprio caminho, com todas as suas provações e lições. O homem que esmagou serpentes no berço, que enfrentou monstros invencíveis, reis tiranos e os próprios deuses, agora conhecia o silêncio da alma. Seus feitos não eram mais apenas histórias de força bruta, mas lições eternas sobre sacrifício e transformação. Cada trabalho havia revelado uma faceta do ser humano, o medo diante do leão, a dúvida que se multiplica como a hidra, a paciência exigida pela corça, a raiva cega do javali, a sabedoria para enganar Atlas e a aceitação final ao confrontar a morte. Juntos, eles formavam um espelho da existência. A jornada de Hércules é, no fundo, a jornada de toda a humanidade. É o esforço contínuo para purificar o coração, para encontrar sentido no meio do caos e para carregar o peso de nossas próprias falhas e, ainda assim, seguir adiante. Hércules não terminou sua jornada como um deus, mas como o mais completo dos homens, uma ponte entre o mortal e o divino, um eterno lembrete de que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar após cada queda, mais sábio e mais forte do que antes.